Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Uau, que alegria poder estar aqui junto com vocês, que alegria que me salta ao coração, depois de tanto tempo, né? Eu não me lembro a última vez que eu estive aqui, foi o quê? Eu vim na inauguração. Gente, é muito tempo, hein? Muito tempo isso. Tem que voltar mais vezes, tem que estar com vocês mais vezes. Mas aleluia, fico feliz de ver a igreja prosperando, a igreja crescendo e já tendo uma perspectiva de um novo lugar, uma nova sede, né, um novo espaço. Nós também estamos vivendo esse tempo lá na Nova Vida Oceânica, em Rio das Ostras. A nossa realidade mudou na semana passada. O local onde nós congregávamos também, nós fomos para um local diferenciado, um local até melhor, ainda que seja menor, mas foi bem melhor, porque eu estava conversando com o diácono João, né? Diácono ou pastor? Pastor, né? Pastor? Diácono? Oxe. Pastor João. Conversando com ele ali atrás, explicando um pouco das coisas, do que aconteceu, porque existem, né, obviamente, explicações para a gente tomar algumas decisões, e a maior das decisões é a gente olhar para o bem-estar da igreja, é olhar para o bem-estar do povo, das ovelhas do Senhor, que nós devemos cuidar com muito amor, com muito detalhe do que é melhor para você, sim. Tá? Os pastores, obviamente, eles passam muito sufoco, muitas dificuldades, porque pensam muito mais em vocês do que neles mesmos. Eu estava conversando com o diácono João e falando para ele que eu passei por uma estafa essa semana. Eu tive um momento de estafa. Depois de 3 meses, desde dezembro, tentando uma negociação para decidir se ficávamos ou se saímos do novo local, do antigo local. Depois de tudo isso, essa semana que passou, a gente inaugurou um novo espaço, saímos, entregamos tudo, e na terça-feira, de fato, é que eu pude relaxar. Na parte da tarde, eu falei, depois de entregar tudo, não tem mais nada, absolutamente mais nada, aí agora eu vou descansar. Na quarta-feira eu amanheci com o corpo todo doído, cheio de febre, e não era nenhum tipo de doença, não é nenhum tipo de virose, de gripe, de nada. Estafa, cansado. E eu fiquei quarta, quinta, sexta, até ontem ainda meio só deitado, querendo descansar, querendo ficar deitado, porque eu estava cansado. Muita carga, muito peso sobre nós. E eu quero que você acredite. Pastor Emilson, cadê o pastor Emilson? Cadê o pastor Emilson? Entrou agora há pouco. Por quê? Por quê? Estava onde? Com certeza preparando algo melhor para vocês. Então, dê valor ao pastor, dê valor à igreja, dê valor ao ambiente onde você está. Se aqui é pequeno, acredite, Deus tem algo maior e melhor para vocês. Porque muitos ainda virão, vocês creem nisso? Amém? E algo que eu tenho dito, lá a gente é muito ousado, e eu dou graças a Deus por essa ousadia. Inclusive, esse é o ano da ousadia lá na Nova Vida Oceânica, é o ano da coragem, da ousadia, o ano de 2022. Depois de tudo que a gente passou, a gente realmente tem que ter muita coragem e ousadia para continuar, né? E diante dessa realidade que nós nos vimos, eu olho e vejo como é importante a gente ser ousado. Lá nós fomos ousados em ter um espaço de 1.500 metros quadrados. E foi muito importante, nesse período de pandemia, termos esse lugar de 1.500 metros quadrados. Muito importante. Agora que já está tudo voltando ao verdadeiro normal, né? Sim, não há mais necessidade de máscaras, e glória a Deus por São Gonçalo, né? Que foram aí os primeiros, aí, pelo menos Rio das Ostras ainda não liberou as máscaras, a gente ainda está usando máscara. É necessário usar máscara? Quando for necessário, use máscara. Ok? Então, está doente, está gripado, use máscara, proteja os irmãos. Eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa aprender, né? E não ser obrigado uma vez que você não precisa. Mas, enfim, que bom que aqui na cidade de São Gonçalo já está
entrando na normalidade. E eu quero, sem mais delongas, apenas trazendo aqui minha alegria e o prazer, e vocês veem o quanto a gente tem a alegria de poder estar com vocês. Alguém até falou, diante do que eu passei essa semana, falou assim, não, pastor, desmarca lá com o pastor Emilson. Eu falei, não, de maneira alguma que eu vou fazer isso, não vou de jeito nenhum. Estarei lá sim, em nome de Jesus. E graças a Deus a gente pode estar cumprindo esse nosso compromisso de estar aqui com vocês, apesar de na igreja estar tendo culto agora lá também, mas glória a Deus, Ninguém é insubstituível, mas a gente tem sempre alguém que pode nos substituir e sabendo que Deus está dando o nosso melhor e tendo o nosso melhor. Então, que você e eu possamos dar o nosso melhor nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem liberado sobre mim. 1 Crônicas, no capítulo 12, todo esse capítulo e um pouco antes dele, vai falar sobre os heróis de Davi. Tá? Mas não quero entrar no aspecto dos heróis de Davi, eu quero apenas entrar em um grupo de pessoas. Em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, fala sobre dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Pai, te agradecemos, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu. Se aqueles que estão em casa estão nos assistindo e participando conosco, é porque o Senhor também lhes deu essa oportunidade. Graças ao Senhor pela tecnologia, graças ao Senhor por podermos transmitir o culto e poder alcançar esses irmãos. Pedimos que a mesma unção e a mesma presença que está aqui alcance a vida deles lá nas suas casas. E que esta palavra possa alcançar os corações de todos nós, a trazer mudanças, reflexões, e não apenas reflexões, mas reflexões e mudanças na vida de cada um de nós. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Numa das traduções bíblicas, a Nova Almeida atualizada, ela diz o seguinte: haviam os filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Como eu disse para você, aqui é um relato dos heróis de Davi. Não apenas os 30 valentes de Davi, que eram os heróis de um modo geral. E aqui você vai ver cada família e cada tribo mandando inúmeras pessoas para lutar as guerras junto com o rei Davi. Mas, de repente, dentre eles, a gente encontra uma família, uma casa, que havia pessoas específicas, pessoas que sabiam discernir o tempo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, que quando nós conhecemos e discernimos o tempo de Deus para a nossa vida, nós entenderemos qual é a vontade dele para nós. Muitas pessoas vivem a se perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que nos falta muitas vezes é discernir o tempo. Discernir e entender o tempo que o Senhor está ministrando para nós. E uma vez que estes homens viam o que era melhor, veja bem o que está escrito, viam o que Israel iria fazer. Eles viam o que Deus estava manifestando no futuro. Eles conseguiam avistar o futuro, trazer o futuro para a realidade presente e ensinar ao povo de Israel a entrar naquilo que Deus estava fazendo. O que isso traz para mim e para você é que, uma vez que eles viam o que Deus estava fazendo, eles se juntavam ao que Deus estava fazendo e eles se alinhavam nesse processo. Eu quero perguntar a você nessa noite: você consegue ver o que Deus está fazendo? Você consegue enxergar o que Deus está fazendo lá no futuro? E o que Ele quer trazer para a vida de vocês agora? Existe uma necessidade onde todos precisamos nos juntar ao que Deus está fazendo.
Não podemos apenas ser membros de uma igreja, não podemos apenas ser visionários, pessoas reativas, que agem de acordo com as reações. Alguma coisa acontece, a gente reage. Se alguma coisa não acontece, a gente não faz nada. Não, nós não podemos ser assim. A igreja do Senhor Jesus, nós, filhos e filhas maduros de Deus, precisamos começar a ter uma ideia, uma noção de saber como que os filhos de Issacar, compreender o que Deus quer fazer, trazer essa realidade para o nosso tempo e dizer: Senhor, conta comigo para o que o Senhor está fazendo e vai fazer. Quantos querem isso? Então não se oponha ao que Deus está fazendo. Porque quando você não enxerga o que Deus está fazendo, você se opõe. Quando você não entende o que Deus está fazendo, muitas vezes você vai reclamar. Quando você não entende o que Deus quer realizar no futuro, agora, você vai talvez criticar. Eu não sei se todos entraram numa concordância sobre o que está acontecendo aqui na igreja. Há muito tempo eu não converso com o pastor Emilson sobre essa realidade de vocês. Como eu disse, eu estava muito ocupado com os nossos problemas lá. Mas o que eu posso trazer a vocês aqui, Igreja Nova Vida do Coelho? O que Deus está fazendo, você está alinhado ou você está desalinhado? Porque é mais do que necessário, é imprescindível que vocês andem em concordância. Uma igreja não subsiste se há discordância. Uma igreja não prospera se há divergência. Uma igreja não cresce se há dúvidas. Uma igreja não vai chegar ao ponto aonde Deus quer que você chegue se vocês duvidarem do que Deus quer fazer e do que Ele já começou a fazer. Então é necessário vocês terem uma visão como a visão dos filhos de Issacar, olhar para o futuro, ter uma visão de futuro, e isso chama-se visão profética. Isso chama-se uma visão, como a gente conhecia, né, nos Thundercats, além do alcance. Thunder, thunder, thunder. Só os mais antigos aí da minha idade sabem do que a gente está falando. Os mais novinhos não sabem o que é isso, mas tudo bem. É ter uma visão além do alcance, é ter uma visão além do que os seus olhos estão enxergando agora. É começar a enxergar o que os olhos ainda não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que ainda não penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o Espírito nos revelou isso. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele usa esse texto que é usado no Antigo Testamento: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aquele que o ama. Aí Deus fala com vocês? É óbvio que fala, é claro que fala. E eu estou muito feliz, porque eu estou vivendo isso na nossa igreja muito mais abertamente, posso dizer isso para vocês, porque eu tenho buscado muito no Senhor a restauração da visão profética e apostólica. Lá na Nova Vida Oceânica. Algo que começou na Nova Vida do Brasil, na década de 60, Bispo Roberto McAllister. A igreja era muito mais profética do que é hoje. E nós estamos lutando para resgatar isso, e eu oro para que o Senhor libere isso para todas as igrejas de Nova Vida, que a gente comece a viver o profético de maneira sobrenatural. Deus quer falar com você, é óbvio que Deus quer falar com você, é óbvio que Deus quer mostrar a você as coisas grandiosas e ocultas, é claro que Deus quer se revelar, mas Deus vai falar primeiro com o teu pastor, e se Ele falar primeiro com você, cuidado, não seja orgulhoso, faça como fez o profeta quando chegou diante de Davi para apontar o erro de Davi. Deus tinha falado primeiro com o profeta. Deus havia mostrado o erro do rei. Mas como é que ele chegou? Ô rei, vive para sempre. Eu tenho uma história, rei, para contar. E aconteceu isso. E o rei, me conta quem foi esse, porque esse vai morrer. Aí é você, rei. Tenha sabedoria quando você falar com o teu pastor. Tenha sabedoria quando você falar com o teu líder. Se Deus te mostrou algo, não cale, não cesse, mas também não exponha, não coloque em vergonhas o que Deus está
te mostrando. Porque nós precisamos saber e entender, como diz o texto que a gente leu no início, dos filhos de Issacar. Eles compreendiam o que Deus estava fazendo e trazia para Israel. Eles eram pessoas que conheciam o que Deus estava fazendo no futuro e falava para Davi: Davi, é dessa maneira que a gente vai agir. E Davi compreendia, Davi entendia. E eu tenho certeza, irmãos, que você precisa também enxergar essas coisas. Deus quer levantar uma geração de Issacar no nosso tempo, uma geração de profetas, uma geração de profetisas, uma geração de homens e mulheres que entendem o que Deus está fazendo no futuro e traz a realidade para o presente. Existe na Bíblia o tempo presente, o tempo aceitável, o cumprimento do tempo, os tempos futuros, os fins dos tempos e a era vindoura. São esses 6 termos que falam sobre tempo na Bíblia. Em Daniel 2, versículo 20 a 22, por favor, me ajuda aí. Daniel 2, 20 a 22. Diz: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos ter um relacionamento com Deus, como nós precisamos desenvolver cada vez mais o nosso íntimo, a nossa relação de intimidade com Deus. Porque perceba que o que Daniel estava dizendo era justamente a experiência que ele havia passado. Nabucodonosor não só fez ele discernir o sonho, como fez ele contar o sonho. Você já parou para pensar nisso? Nabucodonosor não contou o sonho que ele teve. Ele fez Daniel e qualquer outro, mas só Daniel teve essa ousadia. Ele fez, eu quero, para saber que realmente você teve a interpretação certa, eu quero saber de você o que foi que eu sonhei. E eu quero saber a interpretação do que eu sonhei. Queridos, para Daniel entrar nesse modo, ele teve que entrar no modo da eternidade. Daniel saiu do tempo presente, foi na eternidade, viu o que Nabucodonosor sonhou, teve a interpretação e voltou para o tempo e manifestou ao rei qual era o sonho e a revelação. Existem coisas que Deus quer fazer nesse tempo que nós precisamos, como diz Hebreus, entrar na era, como ele diz, provar os poderes do mundo vindouro. É até uma expressão bem difícil, que é lá em Hebreus, no capítulo 6, que conta sobre aqueles que se desviaram, que abandonaram, e que é impossível que eles voltem, uma vez que eles se experimentaram dos poderes do mundo vindouro. É uma palavra difícil de interpretar aquele texto.
Mas eu quero que você segure essa frase: provaram dos poderes do mundo vindouro. O que é que nós estamos provando, irmãos? O que é que a igreja do Senhor está provando nos dias atuais? São os poderes do mundo atual ou os poderes dos céus? Os poderes do mundo vindouro, porque está vindo. A Nova Jerusalém vem do céu. A Nova Jerusalém desce do céu. Ela vem para se manifestar na terra. Ela vem para se manifestar aqui na terra. Jesus, quando ensinou a oração, ele disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu. Então, os poderes do mundo vindouro precisam ser provados por nós. Será que nós estamos provando os poderes do mundo vindouro ou estamos provando os poderes do mundo atual? Estamos muito mais preocupados com o que os nossos olhos veem ou estamos alinhados ao que Deus está fazendo, ao relógio de Deus? Nós precisamos começar a ser mais celestiais. Precisamos começar a interpretar mais as Escrituras no sentido de que isso aqui é normal. Isso aqui é natural. O que nós vivemos não é natural. O que está na Bíblia é natural. E é isso que Deus nos está chamando para viver e para começar a perceber e a experimentar o modo natural. A gente fala sobrenatural, a gente fala de modo sobrenatural, mas não é. O que é sobrenatural é essa vida que nós vivemos desligada de Deus, porque o que Deus espera que nós vivamos é o que está escrito na palavra, e se está escrito, eu creio. Se está escrito, é para nós vivermos. Se diz as Escrituras que nós temos uma vida abundante, então por que é que nós não vivemos uma vida abundante? Se diz as Escrituras que nós podemos mudar as coisas deste mundo, transformar as situações, que nós podemos até mesmo mudar uma situação. Gente, você parou para pensar que o primeiro milagre de Jesus, naquele diálogo entre a sua mãe, Maria, e Jesus, quando Maria percebe que acabou o vinho, Maria diz: Senhor, acabou o vinho. E você lembra do que ele disse? Ele disse: não é chegada a minha hora. Não é hora de eu fazer milagre. Não está escrito para eu fazer milagre agora. Eu só faço aquilo que meu pai diz para eu fazer. E de repente, Maria, compreendendo os poderes do mundo vindouro, ela mudou a agenda de Deus. Ela disse: façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. E Jesus realizou o milagre. Não estava na agenda de Jesus fazer milagre naquele casamento, mas porque alguém acessou os poderes do mundo vindouro, alguém interpretou a curva,
Alguém interpretou os tempos que estava diante dela. Ela trouxe para uma realidade e ela mudou a agenda de Deus. Você sabia que Deus quer e pode e quer te curar nessa noite? Você sabia que Deus quer e pode salvar a sua família nessa noite? Sabia que Deus quer e pode transformar a sua história? A gente só precisa acessar os poderes do mundo vindouro. E o que é que nós fazemos? Nada. O que é que a gente faz? Nada. Eu hoje pela manhã estava pregando na igreja, eu disse, a gente quer muito de Deus, mas a gente ora pouco. A gente ora pouco, que é muito de Deus. A gente não tem fome de Deus, a gente não tem fome e desejo de Deus, e a gente quer muito de Deus. Como, irmãos? Como? E eu lembrava ainda hoje, eu falava, nossos 3 filhos foram terríveis para se alimentar. Os 3. Mas a Larissa foi a pior, a mais nova. Misericórdia, Vidinha chorava, porque não conseguia dar comida para Larissa. Porque Larissa jogava comida fora, ela não queria comida. Era uma coisa terrível. Para quem caminhou com a gente, sabe, né? Né, Graça? Misericórdia. Né? Como foi difícil, mas às vezes a gente tinha que enganá-la. Batia uma comida no liquidificador, botava na mamadeira. Não se bota comida na mamadeira, gente. Mas tinha que ter uma estratégia para enganar a criança, para ela acreditar que ela está tomando leite. Mas não, ela está comendo comida. Está batida, mas está comendo comida. Sabe o que tem acontecido com a igreja hoje? Os pastores muitas vezes estão fazendo isso. Porque a igreja, como diz o apóstolo Paulo para uma determinada igreja, eu não posso dar comida forte para vocês, porque vocês não aguentam. Parece que vocês não têm fome, parece que vocês não têm sede, parece que vocês não desejam. Então eu só tenho que dar comida fraca, leite. E eu queria dar comida forte para vocês. Então, muitas vezes nós pastores estamos aqui batendo no liquidificador, uma comida forte, empurrando, tentando enganar vocês, acreditando que é uma comida fraca, mas não é fraca, é forte. Queridos, eu estou falando generalizado, tá? Por favor. Eu estou na igreja, né, dos meus amigos, eu não estou aqui para trazer doutrina para ninguém, por favor. Mas eu me sinto em casa, pastor Wilson. Amém? O que eu quero, queridos, é que você entenda. Nós precisamos nos alinhar com o tempo que Deus está realizando nessa igreja.
Deus tem coisas sobrenaturais para realizar. E se nós tivermos uma visão muito limitada, mas se for para outro lugar, vai ser difícil, porque aí vai virar uma igreja grande. Eu gostava da pequena, eu gostava mesmo da menorzinha, eu gostava mesmo daquela salinha lá atrás, daquele cantinho do coelho, da toca do coelho, né? Eu gostava mesmo da toca do coelho. Mas como é que vai ser? E depois, eu não gostei. Toque na era vindoura. Toque nos poderes da era vindoura. Olha além da curva. Passa os seus olhos para além do horizonte. Veja o que Deus quer fazer e alinhe-se ao que Deus já está fazendo. Não seja um obstáculo, não seja uma pedra de tropeço, seja alguém que faz a roda andar. Não atrapalhe. Porque tem gente que não ajuda e acha que não está fazendo diferença. Tá sim, você está atrapalhando. Se você não ajuda, você está impedindo o crescimento. Se você não coloca a mão no arado, você não é digno do reino. E aquele que larga a mão do arado, pior ainda. Irmãos, olha para o que Deus está fazendo. Dentro ainda dessa visão de tempo, existem duas palavras gregas usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas no grego, que é o Novo Testamento, elas são usadas duas palavras para a palavra tempo: cronos e kairos. Cronos é algo mensurável numa escala fixa, numa escala linear, numa escala cronológica, algo contado, algo que é medido, mensurado, dividido entre minutos, meses e anos. Isso é cronos, cronológico, vem da palavra, a nossa palavra cronologia vem da palavra cronos, que significa tempo medido, repartido, mensurado, dividido. Kairos já é o contrário. Kairos indica o momento certo, não um tempo cronológico, mas o tempo oportuno, o tempo perfeito. Sabe, enquanto Cronos é quantitativo, ele fala da quantidade, ele fala de períodos, de tempo. Kairos é qualitativo. Quando a gente vê a personificação dessas duas palavras no grego, são dois deuses personificados e em estátuas eles são personificados. E quando a gente olha para Cronos, Cronos é um velho com um relógio e uma foice. O que isso nos
diz, é a ideia do tempo que passa e te mata. Se a gente tem uma visão cronológica, se a igreja do Senhor Jesus começa a ter uma visão de cronos, é o tempo que passa e é o tempo que mata. Ou seja, 8 anos já se passaram. Estamos definhando e nós vamos morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Essa não é a visão da igreja. Kairos, personificado como um deus grego, ele é um jovem. Ele é a personificação de um jovem que se move rapidamente. Ele tem ele tem asas nas orelhas, ele tem asas nos pés. E ele é muito rápido. E ele me lembro muito bem do pastor Camp, que ele sempre pregava sobre essa questão, mas ele não sabia. Um dia eu conversei com ele falando sobre o Kairos, e aí ele falou: eu não sabia. Eu falei: pois é. O Kairos, ele só tem cabelo na frente. Ele não tem cabelo atrás. É o tempo da oportunidade. Se ele passa e você não o segura, já era. Não dá mais. Kairos é a personificação da coincidência ou da sincronicidade. Coincidência ou sincronicidade. Cronos é o tempo cronológico. Partido. Kairos é o tempo da oportunidade. E esqueça os deuses e vamos ficar só nas palavras. Esquece os deuses. Cronos é velho e previsível. Kairos é novo e imprevisível. Diga comigo, Cronos é velho e previsível. Kairos é novo e imprevisível. Kairos na Bíblia é o momento onde Deus fala quando a oportunidade encontra favor. Diga comigo, a oportunidade encontra favor. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Atos 3, 19 a 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus.
é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. No versículo 20, a palavra tempo ali é kairós. Veja no versículo 20. Para que venham o kairós de descanso. Para que venha um tempo oportuno. Um tempo de repente. Um tempo que você não sabe quando é. Um tempo que Deus vai simplesmente manifestar sobre sua vida, quando você, no versículo 19, quando você se arrepender e se voltar para Deus, e os seus pecados forem cancelados, virá um tempo kairós para a sua vida. Virá um tempo que você não sabe. Virá de repente, virá correndo e você precisará segurá-lo. É um tempo de descanso. É um tempo onde você, uma vez que tenha sua mente transformada, você vai entrar numa ação celestial dentro do Cronos, que é o versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o Cronos, em que Deus restaurará todas as coisas. Haverá um tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas, mas até lá existem kairós para você sobreviver, irmãos. Sabe, quando a gente olha para o Cronos, quando a gente olha para essa esfera das coisas que estão acontecendo e a gente fica preocupado, preste atenção na palavra preocupado. É você se ocupar antecipadamente. Você fica carregando um peso que não é para você carregar. É necessário que você é necessário que você entre num tempo de descanso. E esse tempo de descanso é o tempo do kairós. Kairós é uma ação celestial. Kairós é um tempo do céu. É quando você entra nos poderes do mundo vindouro dentro do Cronos. 2 Pedro 3,12 diz que nós podemos apressar o dia da vinda do Senhor Jesus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, nós podemos apressar, irmãos. Nós podemos mudar isso. Como é que a gente muda? Como é que a gente apressa a vinda do Senhor Jesus? Quando a gente começa a entrar no descanso, quando a gente começa a viver muito mais no kairós do que no Cronos. A igreja não pode viver apenas no tempo cronológico. A igreja precisa começar a viver muito mais no tempo oportuno do que no tempo cronológico. A igreja, irmãos, a igreja é o sinal dos tempos. Há muitas pessoas que estão preocupadas em estudar as trevas para saber quando que vai se manifestar o anticristo, quando que vai se manifestar as trevas. Mas eu digo, a igreja está sendo vista. Sabe por quê? Porque a igreja é o sinal do fim dos tempos. Os anjos estão olhando para a igreja. Enquanto muitos da igreja estão preocupados em saber quando o anticristo vai aparecer, se preocupam em estudar quem é Satanás, quem é o segundo dele, quem é o terceiro dele, quem é o que faz os planejamentos, quem é que vai para o ataque, ficam tão preocupados em saber isso, e o céu está olhando para a igreja. O céu está esperando a igreja se manifestar, está esperando a igreja começar a se alinhar aos propósitos do reino vindouro, dos tempos do reino vindouro. Porque Deus quer vir, e Ele só vai vir quando a igreja entrar no kairós. Efésios 3, 9 e 10.
Efésios 3, 9 e 10. Olha o que diz: e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Anjos, demônios, principados e potestades estão olhando para a igreja para saber quando é que os tempos se findam. A igreja é a chave para o final dos tempos. O que Deus quer realizar em nosso meio é a chave para que Ele volte. Sabe, eu conversava com um pastor essa semana e ele dizia: eu tenho uma visão de que Jesus deve demorar ainda pelo menos uns 100 anos para voltar. Eu falei: eu já tenho uma visão diferente. Eu já creio que no máximo, eu, pastor Denilson, não estou aqui colocando data nenhuma, ok? Mas apenas um discernimento de tempo. Eu creio que no máximo em 30 anos Jesus volta, porque é o tempo que a igreja vai começar a se despertar para o grande avivamento que já começou. O grande avivamento que já começou, e nós como igreja, começando a despertar para o Kairós de Deus, vamos começar a viver o sobrenatural e muito mais do que nós enxergávamos até aqui. Igreja Nova Vida do Coelho. Nós somos o espetáculo do mundo. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 4, 9. Nós somos como espetáculo do mundo. As pessoas olham para nós e muito mais do que nunca agora. A igreja tem se tornado um espetáculo. Por quê? Porque Deus quer manifestar a sua noiva. Deus quer manifestar a sua igreja. Porque diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. E que testemunhas são essas, irmãos? É exatamente o capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 12 é que fala que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são aqueles do capítulo 11 de Hebreus que morreram. Eles são testemunhas, olhando para nós agora, esperando ver em nós atitudes maiores e superiores a que eles tiveram. Leia o capítulo 11 de Hebreus e você vai entender o que é isso. As atitudes deles estão aguardando as nossas atitudes. Nós estamos sendo observados. Não tem aquele decalque antigo? Sorria, você está sendo filmado. Mais do que nunca. Não é o Big Brother, não é o Grande Irmão, não é o 1984, não é isso. São principados, potestades, poderes, os santos, a igreja do Antigo Testamento está olhando, estão esperando de nós a nossa postura. Há uma nuvem de testemunha esperando você se manifestar, você começar a enxergar os poderes do mundo vindouro. João viu a igreja tornar-se completa, lá em Apocalipse 19, versículo 7. Olha quanto tempo andou, quanto tempo demorou para chegar. A noiva se preparou, a noiva se ataviou. E eu preciso que você entenda. Não é o noivo que atavia a noiva. Não é o noivo que coloca a roupa na noiva. Não é o noivo que coloca as roupas nupciais na noiva. E tem mais. A noiva nunca se prepara anos antes. A noiva nunca coloca o véu, a grinalda, a roupa branca.
sapato, as joias, a coroa. Nunca antes do dia do casamento. E eu acredito que nós estamos vivendo estes últimos dias, em que coisas novas estão acontecendo. Coisas muito mais marcantes na vida da igreja está acontecendo nestes últimos tempos. Por quê, irmãos? Porque a noiva está se ataviando. Então é hora da igreja começar a se manifestar. É hora da igreja começar a romper. É hora da igreja começar a quebrar com os vínculos do passado, com os vínculos da incredulidade, com os vínculos dos poderes deste tempo. E começar a se aliançar e a se alinhar com os poderes do mundo vindouro. E começar a se ataviar, porque Jesus diz, lá o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele vem para buscar uma noiva santa. Sem mácula nem ruga, preciosa, eleita, perfeita. Aleluia. E como é que nós estamos? Como é que nós nos movemos? Kairos é esse momento de convergência. Kairos é esse momento onde céus e terra se encontram. Kairos é esse momento onde aquela música que fala, os céus e a terra se encontram e meu coração se rende. Quando eu percebo que Ele me ama. Quando eu percebo que eu não tenho tempo para ressentimentos, eu não tenho tempo para ficar chorando as minhas mágoas, eu não tenho tempo para ficar olhando porque o outro não me ligou, porque o outro não me disse obrigado. Eu não tenho tempo para ficar chorando quando eu percebo que Ele está vindo me buscar. Que necessidade nós precisamos ter, irmãos, de mudar essa realidade. Chega de ficar olhando para o passado. Chega de ficar olhando para o presente numa condição de eu não sei o que Deus vai fazer, mas seja lá, né? Não. Você precisa começar a olhar para o futuro, como os filhos de Sacar. Comece a enxergar, conhecedores das épocas, para saber o que Israel devia fazer. E seus irmãos sob suas ordens. Aonde estão os filhos de Issacar deste tempo? Aonde estão aqueles que conseguem enxergar o Kairos de Deus? Aonde estão aqueles que conseguem ver que Deus está se movendo agora? Numa ação e numa atuação sobrenatural aos olhos naturais. É hora de cantar um novo cântico, é hora de parar de lamentos. É hora de começar a enxergar o sobrenatural como algo natural. É hora de vinho novo. Em odres novos. São tempos de mudança.
E Deus procura aqueles que estão preparados para viver essas mudanças. Deus procura aqueles que têm uma visão além da curva. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz à igreja. E o que ele disse à igreja oceânica, em Rio das Ostras, é uma coisa. O que ele está dizendo à igreja do Coelho é outra coisa. O que ele está dizendo à igreja do outro lado é outra coisa. Mas o Espírito está falando à igreja. Aonde está você que consegue discernir o tempo e as épocas? Aonde está você que consegue trazer o kairós de Deus para a realidade da sua comunidade, da sua igreja? Aonde está você que consegue se alinhar com o relógio que Deus determinou para essa igreja e para essa liderança? Aonde está você que consegue dizer: seja feita a tua vontade, Senhor? No teu tempo, eis-me aqui. Deus está falando, o Espírito está falando. Deus está falando, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja só vive através da palavra de Deus. Então permita que você ouça o que Deus está falando. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Muitas pessoas estão escutando o que Deus está falando, mas não estão ouvindo o que Deus está falando. Preciso que você lembre que se Abraão não tivesse ouvido Deus, Isaac teria morrido. Aquele foi um tempo kairós, um tempo da oportunidade. Deus deu uma direção para Abraão, mas logo em seguida Deus bradou e falou. Tem muito Isaac morrendo, porque tem pessoas que ouviram o que Deus falou lá atrás e continua resoluto naquilo e não acredita que Deus pode mudar, que Deus tem uma nova direção, que Deus tem uma nova palavra. Tem muita gente que está matando Isaac quando não era para matar Isaac. Abra os seus ouvidos, escuta o que Deus está falando. Construa a sua vida, como essa canção que vamos ministrar agora. Construa a sua vida na rocha, na palavra firme do Senhor. Levante-se, por favor, e vamos cantar. Digno desta canção, só Tu és Senhor.